Hoje temos a sorte de ter um especialista numa matéria que o nosso amigo António Fonseca vai explicar. Muito obrigado pela vossa presença. Muito boa noite e de facto muito obrigado por estarem aqui, porque com uma sala assim cheia o ânimo é outro logo, não é? Para apresentar o Filipe isto é muito complicado, porque ele é doutorado, licenciado e não sei o que, isso é que mais. Eu posso ir ali a uma cabulazinha, mas não sei se vale a pena. O que eu posso dizer em resumo é que o Filipe jovem, como o estão a ver, a vida dele foi sempre investigar, ler, estudar, portanto, tem sido a vida dele toda, exceto quando sai à noite para a Serra da Freita de bicicleta, e aí consta que lobos e raposas e cães fogem a 7 pés, porque ele teve alguns encontros já imediatos e teve que recorrer a umas armas muito próprias e, de facto, hoje, quando ele sai para a serra, os cães e os lobos põem-se a andar, porque o Filipe tem cão, de facto, é uma pessoa especialíssima, eu acho. E é uma pessoa, de facto, muito versada nisto, e portanto eu achei que era uma excelente ideia ele vir aqui à Gandeia. Muito obrigado, Filipe, porque ele vem lá do Porto, quase, Arouca, e portanto, muito obrigado por estares aqui. Nós, em janeiro, tivemos cá uma conferência sobre física, também muito importante, e isto, de certa forma, vem na sequência disso. E, portanto, nós tentamos, sempre que possível, dar uma unidade aqui às nossas coisas, não é? Dar um fio, não é? E é nesse sentido que está aqui Filipe e que nos vai falar. Quer dizer, inicialmente o convite era o outro, porque, na verdade, digamos, o objeto de estudo dele é a relatividade, sim, mas mais especificamente matéria negra, não é? Mas essa... Não. Ah, não? Não. Pronto, mas de facto a ideia é ele falar de uma forma muito compreensível, não é? Porque não é fácil quando se vai para explicar estas coisas buscar as equações, etc. Portanto, eu penso que traz um esquema bem ilustrativo do que quer, não é? E, portanto, eu penso que vai ser uma conferência muito interessante e muito boa. E, obviamente, o Filipe, além de apresentar, estará aberto às questões, não é? E é só, não vos chatei mais. Eu, em primeiro lugar, queria agradecer muito à Gandeia por este convite, é um prazer vir aqui falar de relatividade. Agradeço também as palavras do António. Portanto, se eu cá vier uma próxima vez e faltar um pé, qualquer coisa, já sabe o que foi. Mas, portanto, depois vamos falar da relatividade. Que é uma coisa que acho que todos, de uma maneira ou de outra, já ouviram falar. Mas vou começar por dizer o que é que isto é. Há aqui qualquer coisa que está a obstruir? É a cadeira, exatamente. Ok. Portanto, a relatividade é uma teoria da física que vem substituir a física que nós aprendemos na escola, que é chamada mecânica newtoniana. Foi descoberta por Newton. Esta mecânica newtoniana, por sinal, é talvez a mais importante teoria da física que já existiu. É sem dúvida nenhuma que tem mais aplicação, que é mais bem sucedida, aquela que mais emprega em engenharia, nas engenharias como a engenharia civil, a engenharia mecânica, que se fazem quase exclusivamente na mecânica newtoniana. E é que tem mais aplicação no dia a dia também. Esta teoria teve um impacto muito grande quando foi descoberta. Porque durante alguns anos pensou-se mesmo que se tinha descoberto tudo. Tinha-se descoberto uma teoria para tudo. Parecia explicar tudo. Este epitáfio do Alexander Pope acho que ilustra bem a importância que teve esta teoria e como Newton era visto. Na noite se escondiam a natureza e as suas leis. Deus disse que
que surge Newton. E tudo foi luz. Portanto, não é coisa pouca que a relatividade vem tentar substituir. E o que é que a relatividade vem tentar fazer? Ela vem tentar explicar os fenómenos nos quais nós hoje sabemos que a mecânica newtoniana falha. Que é principalmente quando os movimentos são rápidos, os corpos se movem muito depressa, ou os campos gravitacionais são fortes. E do ponto de vista do conceito, como vamos ver, isto é uma revolução. Ela é muito diferente da mecânica newtoniana. Mas depois, em termos das equações concretas, nós estamos mais a falar de uma evolução. Ok, então o que é que diz a teoria? Eu vou começar por dizer o que é que ela não diz. Ela não diz que tudo é relativo. E eu digo isto porque às vezes eu digo dizer, já dizia o Einstein, tudo é relativo. Mas o Einstein nunca disse nada disso. E também não é isso que a teoria diz. Ok, há coisas que nós pensávamos que não dependiam do observador, que eram grandezas absolutas, e na realidade a relatividade diz, e depois a experiência prova, que são relativas, como o tempo, o espaço, a massa, a energia dos corpos, etc. Nós não imaginávamos que isso fosse relativo, mas verifica-se que é. Mas também há coisas que nós pensávamos que eram relativas, que dependiam do observador, e afinal não é bem assim. Segundo a relatividade, e a experiência confirmam mais uma vez. Por exemplo, a velocidade da luz, que é o segundo postulado da teoria, que ela é a mesma para todos. E depois a teoria introduz uma série de novos invariantes que de certa forma substituem as coisas que passaram a ser relativas. Ora, eu vou começar pela parte do movimento. Relatividade do movimento, que é aquela que acho mais fácil de perceber e vai ser relativamente passivo. Portanto, vamos imaginar esta situação. Há um observador parado na Terra, que é este tipo aqui, está lá na área e tal, e está um avião a mover-se, relativamente à superfície da Terra, com 1600 km por hora de velocidade. Ok? Agora, se nós formos para o referencial do avião, ou seja, tomar a perspectiva do observador, do passageiro do avião, ele vai dizer, não, o avião está parado, eu estou a vê-lo aqui parado em relação a mim, as árvores é que estão a andar para trás. A superfície da Terra e este observador está todo a andar para trás, com 1600 km por hora. Bem, nós temos tendência a dizer, mas este movimento é uma coisa aparente, porque o avião está a andar e porque ele está a andar é que me parece que as árvores estão a andar para trás. Pois, mas eles são igualmente reais, então igualmente fictícios, mas um não é mais real do que o outro. Porque até podemos imaginar isso, foi por isso que eu escolhi os 1600 km por hora. Porque a Terra, como sabemos, está a girar sobre o seu próprio eixo. E no Equador a velocidade são 1600 km por hora. Portanto, até se pode dar o caso, estão a ver, que é o avião quem está em repouso em relação ao centro da Terra. Não é a árvore nem este observador aqui na superfície da Terra. Eles estão a andar para trás. A Terra está a rodar. Ok? Mas não é que isto seja nada importante. Porque isto tudo, o avião, a Terra, a árvore, tudo está a andar à volta do Sol com uma velocidade de 108 mil km por hora. Ok? Mas o Sol, por sua vez, está a orbitar o centro da Via Láctea, que é a nossa galáxia, com cerca de 800 mil km por hora. Ou seja, isto é quase 1 milhão de km por hora. E não se passa nada. Nós não sentimos nada, não nos acontece nada por causa disso. Mas mais, as galáxias, da nossa galáxia, a Via Láctea, estão a afastar-se todas umas das outras. E aqui termina. Porque elas afastam-se todas e não parece haver nenhuma privilegiada em relação às outras, nenhuma é especial. Elas simplesmente afastam-se umas das outras. Com velocidades muito grandes. Velocidades arbitrariamente grandes. Portanto, o que é que isto quer dizer? Não existe nenhum centro, não existe nenhum referencial privilegiado do universo. Todas as velocidades são relativas. Okay? A velocidade é um conceito que só faz sentido quando reportada em relação a outro objeto qualquer. Porque não é possível, com nenhuma experiência, um observador medir a sua própria velocidade. Desde logo, porque em relação a si próprio ele está parado. Portanto, ninguém sente a sua velocidade. Nós às vezes ouvimos dizer pessoas que sou viciado em velocidade, adrenalina, velocidade e tal. Mas não. Ele pode dar adrenalina se ele gostar de correr em carros ou o quê? A trepidação do chão, as forças G, a curvar e o quê? Isso são forças, são as acelerações. A velocidade, não, ele não sente. Aliás, ele está a andar a quase 1 milhão de km por hora em torno do centro da Via Láctea e não sente nada por causa disso. Ele disse também dá muito mais adrenalina a descer a 20 a hora no monte, BTT, no caminho, com a bicicleta a 20 a hora do que andar num avião a 1000. Porque no avião não se sente nada, não é? Portanto, é isso. Nós sentimos forças, nós não sentimos velocidades. Ninguém mede velocidade. A velocidade é um conceito mesmo intrinsecamente relativo. Por exemplo, o velocímetro de um carro, o que ele nos dá não é a velocidade do carro, na verdade. Ele está a nos dar a velocidade do chão. O que ele mede é a velocidade de rotação das rodas. Tem ponto de contato com o chão. O que ele está a dizer é quanto é que o chão se move em relação ao carro. É isso que está a acontecer. Bom, mas isto até aqui é mais ou menos pacífico. Até o Galileu e o Newton iam concordar com isto. Agora vamos ver agora que já é isso. Então, vamos imaginar isto. Está aqui o avião 1000 a hora, agora é 1000 que é para ser mais fáceis as contas.
E está um carro a tentar competir com o avião. E o carro vai a 200 a hora. Portanto, só que ele não consegue, porque o avião é muito mais rápido. Portanto, relativamente ao carro, o avião, nós diríamos, está-se a afastar a 800 km por hora. Que é os 1000 a hora subtraídos dos 200 do carro, que vai no mesmo sentido que o avião. E se ainda considerarmos um outro observador aqui, que é este que vem num foguetão, e vem a 2000 a hora. Okay? E o foguetão está-se a deslocar em sentido contrário ao avião. E, portanto, a velocidade de aproximação deles diz-se é 3000 km por hora. Portanto, o foguetão vê o avião a vir a 3000, que é os 2000 dele, mais os 1000 do avião, porque ele vem em sentido contrário. Pois, só acontece que isto é tudo mentira. Era quase assim, neste caso, mas não é bem assim. E se as velocidades fossem maiores, o erro era muito maior. E o caso extrema-se com a velocidade da luz, que é a velocidade máxima que existe. Vamos imaginar agora que o carro liga aos faróis. E a luz, eu vou tentar dizer luz, até um modo de dizer, portanto, ela sai relativamente ao farol do carro a 1100 milhões de km por hora. É a velocidade da luz. Okay? Portanto, nós esperávamos, se ela sai em relação ao carro a essa velocidade, esperávamos que em relação ao observador na Terra, a luz saísse a 1100 milhões de km por hora mais os 200 km por hora do carro. E então o foguetão que vem em sentido contrário da luz devia ver os 1100 milhões de km por hora mais, mais 2200, que é os 2000 dele mais os 200 do carro. Só que não. A luz mostra a mesma velocidade relativamente a estes tipos todos. Nós até podemos imaginar que o foguetão, e ele pode fazer isto, nada ao impede, ele vem quase à velocidade da luz. Vem a 1000 milhões de km por hora. Em sentido contrário à luz. E ele não vai ver a luz a 2000 milhões de km por hora. Ele vai ver a luz novamente a 1100 milhões de km por hora. Como é que isto pode ser? Ele está a andar em sentido contrário à luz. Como é que estes observadores com velocidades tão diferentes, todos estão a ver a luz a andar na mesma velocidade? Ora, como é que nós sabemos isto? Bem, primeiro quem descobriu isto isto saiu das equações de eletromagnetismo, chamadas equações de Maxwell. Elas implicam isto. E a luz são radiações eletromagnéticas, obedecem a essas equações. E quando Maxwell apareceu com estas equações, as pessoas pensaram, bem, isto não pode ser. Há aqui qualquer coisa que não está a ver, mas isto não está a ver. Só começámos a fazer experiências. E parecia apontar que realmente era verdade, o observador não variava. Com a precisão experimental que se tinha, não se media diferença nenhuma. E até se pensou, se calhar as experiências estão mal, há qualquer coisa, nós não estamos a perceber que é sempre assim. Até que apareceu o Einstein, com aquela capacidade que ele tinha para pensar fora da caixa, disse, não, isso é mesmo assim. O velocidade da luz é sempre a mesma. O que acontece é que o espaço e o tempo não. Ora, isto é uma coisa que não lembrava a ninguém. Nós estamos habituados a pensar que o espaço e o tempo são coisas que não mudam, não é? Já assim desde o tempo do Newton. O Newton, na sua grande obra, Aos Princípios, escreveu o tempo absoluto, verdadeiro e matemático, por si só e por própria natureza, flui uniformemente, sem relação com nenhuma coisa externa. E mais, o tempo e o espaço são entidades independentes e imutáveis. Isto é natural. O tempo e o espaço sejam entidades independentes, ok? O tempo é uma coisa que eu meço com o relógio. O espaço eu meço com uma régua, com uma fita métrica, com um laser. Não parecem ter nada a ver uma coisa com a outra. Não há uma relação óbvia. Isto serem imutáveis, ok? Então, o tempo que eu meço deve ser igual ao tempo que mede um tipo na China, um tipo que está andando num avião numa nave espacial. Se tivermos os relógios sincronizados, se ninguém tiver um relógio fraco, vamos concordar. Em intervalos de tempo e dois acontecimentos. A mesma coisa relativamente às distâncias, aos intervalos espaciais. Então, se estamos todos com as mesmas regras, se ninguém tiver escalas diferentes ou regras tortas, não há razão para discordarmos. Pois, só que isto não é verdade. Os intervalos de tempo dependem do observador. Isso é o período da relatividade e é o que temos já mais do que confirmado pela experiência. Vamos imaginar esta situação aqui. Este vai um observador dentro de uma nave espacial que vai ouvir uma música. E a música tem uma duração de 3 minutos. Ele leva um smartphone com ele ou qualquer coisa que toca música e a música dura 3 minutos. Se ele for 80% da velocidade da luz, eu escolhi estes valores para dar umas contas engraçadas. O observador na Terra vai dizer que a música durou 5 minutos. Portanto, se ele transmitir a música para a Terra e o gajo da Terra não é burro, ele vai fazer as contas, vai ver que ele está longe, vai descontar isso tudo. Mas mesmo assim, a música vai durar 5 minutos. Para ele. Isto é estranho, mas isto é verdade. O que eu estou a dizer é que, entre estes dois acontecimentos, início de música e fim de música, o tipo da nave envelheceu 3 minutos e o tipo da Terra só envelheceu 5, e o tipo da Terra envelheceu 5 minutos. Se a viagem durasse 50 anos em tempo terrestre, o tipo da nave só teria envelhecido 30. Teria envelhecido menos 20 anos do que o outro. E isto é verdade.
Se agora extremarmos ainda mais esta situação, vamos supor que a nave é a esta velocidade, 99,996% da velocidade da luz. Ok? Uma viagem que demorasse 1000 anos em tempo terrestre, demora um dia na nave. Portanto, o passageiro da nave ia regressar à Terra 1000 anos depois, só que só um dia mais velho. Portanto, ele num dia ia viajar 1000 anos para o futuro. E isto é verdade. É verdade, se fizesse a experiência, isto ia acontecer. Isto parece ficção científica, mas isto é mesmo assim, e já está verificado de várias maneiras. Uma delas é no CERN, não sei, certamente algumas pessoas já ouviram falar, mas o CERN é um acelerador de partículas muito grande, que está em Genebra, na Suíça, e acelera partículas a velocidades muito grandes. E os muões, que são partículas subatómicas, que são muito instáveis, duram pouco tempo, elas são aceleradas a 99,94% da velocidade da luz, elas passam a ter uma semida de cerca de 30 vezes maior do que a que teriam em repouso. Ou seja, elas depois vão ser detectadas numa altura em que já nem sequer existiam se não houvesse este efeito de dilatação de tempo. E outra coisa, outra verificação que fazemos todos os dias da relatividade é no GPS. Porque os relógios GPS precisam de medições de tempo muito precisas para funcionar. Eles têm que estar certos a andar num segundo. E o que é que acontece? Ora bem, os satélites GPS não são mover relativamente à Terra, então andam relativamente rápido. E se estes efeitos não fossem tidos em conta, estes e um que eu vou falar mais à frente, o que acontece é que o erro acumulado na posição do cursor num dia ia ser de quilómetros. Portanto, o GPS não ia para o lixo, não servia para nada. Ok, mas isto é tudo um bocado esquisito e nós rapidamente entramos em coisas que até parecem paradoxos. Vamos agora imaginar a situação de que é o tipo na Terra que está com a música, com o smartphone, ok? E portanto, a música é a mesma, vai dar 3 minutos a música. E quanto é que ela dura agora para o tipo da nave? É que relativamente ao tipo da nave, é o tipo da Terra que está em terra e a água tudo junto que está a andar para trás. É 80% da velocidade da luz. E vai durar 5 minutos para o tipo da nave agora. Ou seja, quando é o observador da Terra que está junto do smartphone, a música dura 3 minutos para ele e 5 minutos para o tipo da nave. E quando é o observador da nave que tem o smartphone, é ao contrário. Isto é esquisito. Ou parece esquisito. A música dura sempre menos para quem está junto com a fonte da música. E cada observador acha sempre que o relógio do outro passa mais devagar. E eles têm razão, o que torna ainda a coisa mais esquisita. Mas é uma coisa que vamos perceber mais. Mas outra coisa que depende do observador, e nós não imaginaríamos que assim fosse, são os comprimentos. Portanto, vamos supor esta situação, está aqui o tipo da nave e ele vai medir a nave. Okay? Lá com as fitas dele, ou com as regras, com o que ele quiser. E vamos supor que a nave mede 10 metros, no seu referencial de repouso. Okay? O tipo da Terra vai dizer que não. Se ela for a 80% da velocidade da luz, ela só vai medir 6 metros. E ele pode medir como quiser. Ele vai ver a nave e o observador lá dentro tudo contraído, na direção do movimento. E se o tipo da Terra agora pegar numa barra, para ele, na regra dele, que mede 10 metros, o gajo da nave agora vai achar, não, mas essa barra só tem 6 metros. Aliás, tu estás todo comprimido, a água também, a Terra está tudo compactado na direção do movimento. E isto é verdade. Portanto, agora a questão é, mas afinal, isto é uma teoria tão estranha, mas o que é que está por trás de tudo isto? Bem, e para nos elucidar neste ponto, eu vou recorrer aqui a uma cena de um filme muito conhecido. Tinha qualidade. Desculpa. Vamos ver. All you have to do is drive the time vehicle directly toward that screen, accelerating 88 miles an hour. Wait a minute, Doc. If I drive straight towards the screen, I'm going to crash into those Indians. Marty, you're not thinking fourth dimensionally. You'll instantly be transported to 1885, and those Indians won't even be there. Right. Well, good luck for both of our sakes. See you in the future. You mean the past? Exactly. Happy trail, Marty! Como diz o velhote, o que se passa é isto. É que nós não estamos a pensar a 4 dimensões. Nós estamos a pensar a 3 dimensões, só que o mundo tem 4. E a 4ª dimensão é o tempo. E apesar de não nos parecer nada, o tempo é uma coordenada de uma geometria dimensional em pé de igualdade com as coordenadas espaciais, por exemplo, o x, o y e o z, ou seja, o comprimento, a altura e a largura. Não nos parece nada que o tempo é isso. Nós imaginamos o tempo como o fluir, o passar de alguma coisa. Mas a verdade
é que é mesmo assim. O tempo faz parte de uma geometria quadridimensional da geometria do espaço-tempo. É mais uma coordenada nessa geometria. E as complicações, os paradoxos que nós encontramos, vêm de nós racionarmos numa perspectiva tridimensional. Se pensarmos a 4 dimensões, isto vai ficar tudo claro. É o que eu agora vou tentar mostrar. Mas para isso, eu vou recordar aqui uma coisa. Nós todos aprendemos na escola, logo nos primeiros anos. Isto é muito fácil, atenção. Portanto, vamos imaginar, é um referencial cartesiano, não é? Uma coordenada x e y, e 2 pontos lá. Portanto, o ponto 1, neste referencial, tem coordenadas x e y no 1. Okay? E o ponto 2 tem coordenadas x e y neste 3. Pronto. E agora vamos considerar outro oscilador que, por acaso, está com outro referencial, está com outro sistema de eixos. Quero usar antes estes. Estão rodados 45 graus relativamente aos eixos pretos. Estes eixos vermelhos aqui. Eixo x' e y'. Ora, os pontos agora, nestes eixos, têm coordenadas diferentes. Pronto, davam isto. Isto é completamente básico, é o teorema de Pitágoras, para aplicar. Mas o ponto que eu quero enfatizar é este. As coordenadas são diferentes nos dois referenciais. Isto é natural, porque os eixos não estão rodados relativamente aos eixos redondos. Ok? Agora, há uma coisa em que os dois osciladores vão estar de acordo. É na distância entre os dois pontos. Ou seja, a distância que é, não é? Se eu digo direito, que isto é até mal dizer, e a equação é feia, mas isto é super fácil. Portanto, a distância é a raiz quadrada da soma do quadrado da diferença das coordenadas. Okay? Portanto, assim até parece uma coisa complicada, nada. Isto é o teorema de Pitágoras. Isto é o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. É isto. Portanto, a distância é isto, a hipotenusa, e os catetos são a diferença de coordenadas. Isto é o mesmo nos dois referenciais. Nisto eles vão concordar. Isto é um invariante geométrico. Isto não depende da escolha. Isto é um invariante, isto é uma característica intrínseca da geometria. E agora vamos imaginar isto. Vamos imaginar um ser unidimensional. Que é uma minhoca, cada dentro de uns tubos. São estes tubos aqui, que são tubos que estão segundo o eixo X de um dos referenciais, e o outro tubo está segundo o eixo X do referencial vermelho, do referencial rodado. E ela é unidimensional, a minhoca, porquê? Porque ela só anda para a frente e para trás. Vamos imaginar que ela só consegue fazer isto. E consegue mudar tudo também. Olhem que é o meio e muda tudo. Pronto. Ora, esta minhoca, ela mede, consegue medir as coordenadas X, porque ela vai ver estes tracinhos aqui. Mas ela, o Y, nem sabe que existe, porque ela vive uma dimensão, nem imagina que isto é um plano e que tem 2 dimensões. Agora, lá atrás é um manómetro com ela, que misteriosamente lhe dá, em cada ponto X que ela vê, cada coordenada X, dá-lhe um número que ela aponta. Ela não sabe o que é, mas o manómetro dá isso. E se ela souber a geometria, ela, passado um tempo, começa a observar que, bem, mas eu somar o quadrado da diferença das coordenadas X converso com a diferença das leituras do manómetro ao quadrado, dá sempre o mesmo, qualquer par de pontos que eu escolha. E ela vai ver, faz isto para infinitos pontos, se quiser, até se convencer. Isto só há uma explicação para isto. Eu estou no mundo a 2 dimensões, eu não vejo isso. Eu não vejo a outra dimensão. Mas eu estou. E é o que nos acontece com o espaço-tempo. Nós estamos num espaço-tempo a 4 dimensões. Pontos nesse espaço-tempo são acontecimentos, que são caracterizados por 4 coordenadas. 3 espaciais, por exemplo, o x, o y e o z, fazem coordenadas cartesianas, e uma temporal, que é o tempo. E nós não conseguimos ver o tempo, não conseguimos visualizá-lo desta maneira. Mas nós medimos com um manómetro, o nosso relógio. E porquê é que nós sabemos que isto é verdade? Vamos voltar aqui ao exemplo do tipo da nave, que vai na nave ouvir música. Portanto, o tipo da nave, nós tínhamos visto que a música dura para ele só 3 minutos. Mas atenção, há aqui uma coisa. Para ele, o acontecimento, início de música e fim de música, dão-se no mesmo sítio. Ele está na nave, ou está a olhar para o smartphone, início, fim. Ok, foi tudo no mesmo sítio, não saiu do mesmo sítio. O oscilador na Terra diz que o intervalo de tempo é diferente, e já a música durou 5 minutos. Ok, mas os acontecimentos também não foram no mesmo sítio. Porque a nave está a andar. Quando a música começou, a nave estava num sítio. Quando ela terminou, a nave, entretanto, já tinha andado. Uma distância que é igual ao produto da velocidade pelo tempo decorrido no referencial da Terra, que são os tais 5 minutos que o oscilador da Terra media. E agora, o que acontece é que o quadrado dos 5 minutos, que é o intervalo espacial, medido pelo oscilador da Terra, subtraído do quadrado da distância que a nave percorreu, dá 3 minutos ao quadrado, que é o intervalo de tempo para o tipo da nave. E isto podia ser feito para quaisquer acontecimentos, escusa ser este exemplo qualquer coisa. Vai dar sempre o mesmo. O intervalo de espaço-tempo é sempre o mesmo. Vocês estão a ver? Um intervalo que é puramente temporal para um oscilador
é tempo e espaço para o outro. As coisas misturam-se. Porque obedecem a uma geometria. Nós concluímos isto é uma geometria 4D. O tempo é uma dimensão geométrica. Nós não vemos nada disso, mas concluímos com matemática, como a minhoca também fez. Apesar de não ver a altura, mas concluiu. Portanto, este não diagrama de espaço-tempo é assim que as coisas... Eu não quero sequer falar muito para isto, mas isto é muito simples, ok? Não vou poder explicar como é que se constroem estes eixos, mas isto é muito simples. Portanto, o ponto aqui é o seguinte. A mudança de um referencial para outro com velocidade diferente, por exemplo, a transição da Terra para a nave, no espaço-tempo de 4 dimensões, é uma espécie de uma rotação de eixos. Ok, e visto assim, portanto, os eixos aqui da nave são os eixos vermelhos, os eixos do referencial terrestre são os eixos pretos. É óbvio que as coordenadas são diferentes nos dois referenciais, porque se os eixos estão rodados. Portanto, visto assim, é óbvio que o intervalo de espaço e tempo são relativos, pois são diferenças de coordenadas. Mas há uma coisa e que os dois observadores vão concordar. O intervalo de espaço-tempo. A soma do quadrado da diferença do intervalo temporal, o quadrado do intervalo temporal subtraído do quadrado do intervalo espacial é o mesmo para todos os acontecimentos. É a hipotenusa deste triângulo. Isto é um invariante geométrico no espaço-tempo de 4 dimensões. Agora, eu estou aqui a passar por cima de uma coisa que é importante. Vou explicar agora. Portanto, nós estamos habituados ao teorema de Pitágoras usual, não é? Que nos diz que o quadrado aqui da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Entre outras coisas, significa que a hipotenusa é maior que qualquer um dos catetos do triângulo. Pois, só que há aqui uma diferençazinha. O tempo introduz uma diferença. O tempo, vetores temporais, têm uma norma negativa, que é uma coisa um bocado esquisita, mas é assim. Isto não é uma geometria euclidiana, como é que estamos habituados na escola. É uma outra geometria, uma geometria hiperbólica, chamada geometria de Minkowski. Foi o tipo que descobriu isto. E o que é que acontece? Nesta geometria, nós temos que os intervalos calculam-se subtraindo catetos. Portanto, o que temos é que este C ao quadrado, não parece, que eu também não tenho maneira de desenhar isto numa geometria hiperbólica, mas portanto, o C ao quadrado é igual ao A ao quadrado menos B ao quadrado. Portanto, tem um sinal menos. Isto significa, entre outras coisas, esta coisa esquisita. Este A aqui é maior do que a hipotenusa. O cateto temporal é sempre maior do que a hipotenusa. Isto é, o intervalo de tempo entre dois acontecimentos medidos por qualquer observador é sempre maior do que o intervalo espaço-temporal. Ou no limite igual, quando eles estão no mesmo sítio. E é por isso que a música dura menos para o observador que anda junto com o emissor. Porque para ele os dois acontecimentos se dão no mesmo sítio. É por causa desta geometria que isso acontece. E também isto vai-nos permitir explicar outra coisa, os paradoxos, quem é que envelhece mais, quem é que envelhece menos. Portanto, vamos considerar agora situações mais extremas. São... Isso é o que nos interessa. O quê? Quem é que envelhece mais ou menos? Sim, é interessante também. São dois irmãos gêmeos, portanto eles por definição têm a mesma idade, antes de se meterem nestas confusões. E o que é que acontece? Agora um fica na Terra e o outro vai viajar para o espaço a cerca de 99,5% da velocidade da luz. Vamos todos para a nave. Portanto, ele vai a esta velocidade para uma viagem que em tempo da nave dura 2 anos. 1 ano de ida e 1 ano de volta. Okay? Em tempo terrestre, esta viagem vai durar 20 anos. Portanto, ele vai partir do ano terrestre 2019, que é este ano, e ele só chega aqui em 2039. Só que no calendário do tipo da nave ele ainda está em 2021. E isto é mesmo verdade. Quando chegar o outro já está careca e tudo, de bengala se calhar, e a árvore já não tem folhas. Mas, e o da nave está quase igual, só envelheceu 2 anos. Portanto, os dois gêmeos, quando se reencontram, um já está 18 anos mais velho que o outro. Só que, agora vamos pensar nesta situação. Relativamente ao tipo da nave, ele não saiu do sítio. O que ele viu foi a Terra e a árvore e o irmão gêmeo dele a irem e a voltarem. Então ele ia achar, mas o outro é que vai chegar mais novo, aplicando a teoria da relatividade. Então quem é que está mais velho? Pois é mais uma coisa, isto é só complicado a 3 dimensões. Porque se nós pensarmos em 4 dimensões, então, num diagrama de espaço-tempo é isto. A história de cada observador é representada por uma linha no espaço-tempo, a chamada linha do mundo. Okay? Portanto, aqui estão representados os eixos do observador da Terra e, portanto, neste sistema de eixos, a linha do mundo do observador da Terra é esta linha verde aqui. Portanto, ela é uma reta vertical, porquê? Porque significa que ele mantém a posição ao longo do tempo. A linha do mundo do observador da nave é esta linha vermelha aqui. Que o acontecimento 1 é a partir da nave, o acontecimento 2 é
A nave dá a volta, o documento 3 o regresso da nave. Pronto, então ele vai e volta. Ok? Portanto, nós podemos dividir isto em dois triângulos. Então aqui, o tempo medido pelo gênio que ficou na Terra é 2 vezes este cateto, o cateto temporal. Mas, o tempo medido pelo observador que está na nave é 2 vezes a hipotenusa deste triângulo. Então, como nós vimos, o cateto temporal é sempre maior que a hipotenusa. Portanto, não há dúvida nenhuma. É o passageiro da nave o que ficou mais novo. Portanto, com geometria, isto é trivial. Ora, estas coisas são radicais, não é? Isto foi anunciado com grande pompa quando foi descoberto pelo Minkowski, que anunciou assim: as considerações sobre espaço e tempo que desejo expor-vos brotam da física experimental. E daí reside a sua força. Elas são radicais. Daqui em diante, espaço por si só e tempo por si só estão condenados a desvanecer-se como sombras e somente uma espécie de união dos dois manterá uma realidade independente. Ora, quem inicialmente não percebeu isto, não só não percebeu, como não gostou muito, foi o Einstein, que reagiu assim. Desde que os matemáticos invadiram a relatividade, já nem eu próprio percebo mais a teoria. E disse mais coisas. Vou aconselhar os colegas a não lerem os papers do Minkowski, que aquilo era uma complicação extra e que era um exercício de erudição fútil. E eles estavam-se a referir, provavelmente, a única pessoa do mundo que percebeu a teoria dele. Porque o Einstein descobriu estas coisas todas que eu estive a falar sem perceber esta geometria que estava por trás. Que é uma coisa difícil, mas as coisas ficam horríveis. E só na cabeça dele é que faziam sentido. Ele não conseguia explicar a ninguém. Ninguém conseguia perceber nada daquilo. Mas visto do ponto de vista geométrico, torna-se tão trivial como uma trigonometria a 4 dimensões. Mas... E lá, pronto, vou dizer também que se calhar as pessoas ao mesmo não estavam muito bem porque o Minkowski foi professor do Einstein. E na verdade, o Minkowski disse, não. Ele disse, o artigo do gajo está certo. É mesmo, aquilo é verdade, aquilo é fundamental. Só que, e a razão daquilo é esta geometria que está por trás. E é fácil. A única coisa que eu não percebo no meio desta história toda é como é que foi aquele gajo, o Einstein, aquele mau aluno que eu tive, que era um preguiçoso, que era um gazeteiro, como é que foi ele que descobriu isto? Mas o Einstein depois percebeu que o Minkowski afinal tinha razão. E ao perceber isso, ele acabou por fazer a maior descoberta da carreira dele, que levou à teoria da relatividade geral. Que é que o espaço-tempo quadridimensional não só é real, como a geometria dele é que é a origem da gravidade. Daquilo que conhecemos como gravidade. E é o que eu vou tentar explicar agora. Mais uma vez, eu vou recorrer a uma coisa que nós todos aprendemos na escola, ou pelo menos aqueles que tiveram física até o 11º, ou uma coisa assim. Que é que, num campo gravítico, a gravidade afeta todos os corpos da mesma maneira. Independentemente da massa dos corpos, da carga, da forma, de tudo, qualquer característica dele. Portanto, ok, se nós deixarmos aqui cair coisas, elas não caem todas ao mesmo tempo, mas é porque temos o ar a chatear. Se nós tirarmos o ar, pusermos o ar fora da equação, num tubo de vácuo, essa experiência, por exemplo, foi feita, os corpos caem da mesma maneira. Por exemplo, uma moeda chega ao fim do tubo, cai, ao mesmo tempo que uma pena. No ar não, porque a pena tem uma relação entre a superfície frontal e a massa que é mais desfavorável. Mas tirando o ar é isto que acontece. E pronto, isso se formos para a Lua, não há ar, então é evidente, quer dizer, se todos os corpos, se está um observador na Lua a tirar coisas, ele vai ver que todas seguem a mesma trajetória. Se der a mesma velocidade inicial a todas vão seguir a mesma trajetória. Uma bola de futebol, um papel, uma cadeira, uma caneta, tudo segue a mesma trajetória. Ora, isto é uma coisa que não acontece com mais nenhum campo de forças. Por exemplo, um campo elétrico, uma coisa que nos é familiar. Bem, cargas positivas e negativas atraem-se. Duas cargas positivas repelem-se. Portanto, a força e a aceleração dependem da carga. E também dependem da massa. Uma coisa mais pesada depois tem mais inércia e acelera menos, com a mesma força. Mas na gravidade não. Tem tudo a mesma aceleração. Então o Einstein começou... Isto durante muitos anos, desde que o Newton descobriu a lei da atração universal, é uma coisa que ninguém sabe explicar. A gente sempre achou isto esquisito. E o Einstein disse, mas isto será que é uma força mesmo? Vamos pensar nesta situação. Portanto, isto é um contentor daqueles fechados e ia num avião com um observador e uns objetos que ele lá trazia e foi lançado. E está em queda livre.
E enquanto isto não se esborracha tudo no chão, o observador não sente nada. O gajo está na maior. Não vê nada a cair, vê tudo a flutuar lá dentro. Se ele tiver em cada livro. Na verdade, ele vai ver a mesma coisa que veria se estivesse fechado num contentor a flutuar no espaço. Na verdade, não há nenhuma experiência que permita localmente distinguir a situação de ausência de gravidade no espaço da queda livre no campo gravítico. Ou seja, o que nós estamos a dizer é que não há nenhuma maneira de provar experimentalmente que a força gravítica existe. E como é que nós vamos vender a ideia que existe uma força gravítica quando, por definição, nós nunca podemos demonstrar que ela existe? Isto tudo, quando na física, quando esta coisa acontece, normalmente cheira mal. E vamos imaginar esta outra situação. Um observador no espaço, dentro de um contentor equipado com propulsores. E estes propulsores, são propulsores de um foguetão, estão a acelerar a caixa com a mesma aceleração que a gravidade tem à superfície da Terra. Ok? Portanto, um observador lá vai ver as mesmas coisas que veria no campo gravítico terrestre. Se pegar em objetos e os deixar cair, vai vê-los aparentemente a acelerar. Se puser em cima de uma balança, a balança vai acusar os mesmos 70 kg que acusaria na Terra. Portanto, é a mesma coisa. No entanto, não há nenhuma força a puxar esta bola para baixo. Nem há nenhuma força a puxar o observador para baixo e a fazê-lo fazer peso na balança. Não. A única força que existe aqui é dos propulsores do foguetão que estão a empurrar a caixa para cima. A situação no campo gravítico terrestre é equivalente. Não há maneira de distinguir as duas coisas. Não há maneira de distinguir um campo de acelerações de um campo gravítico. Isto é o chamado princípio de equivalência. Aquele que o Einstein considerou o seu pensamento mais feliz. E é a pedra basilar da teoria da relatividade geral. O que acontece é que não há nenhuma força a atuar sobre os corpos. Agora, vamos considerar a situação aqui na Terra. Não há nenhuma força a acelerar esta bola para baixo. Nem há nenhuma força a puxar o observador para baixo. Na verdade, a única força aqui é a que o chão exerce sobre os pés do observador, através da balança. Esta força está a impedi-lo de seguir a sua trajetória natural, a sua trajetória livre. Mas é a única força aqui, é empurrá-lo, entre aspas, para cima. É por isso que a balança acusa aos 30 kg. Ou seja, o que eu estou a dizer é que a chamada força gravítica da teoria newtoniana, que nós aprendemos na escola, na realidade é uma força fictícia. São chamadas forças de inércia. É como a força centrífuga que parece surgir quando nós fazemos uma curva num carro a alta velocidade. Nós vamos a alta velocidade e então a fazer uma curva. Nós costumamos falar nas forças G. Ok, uma força que nos empurra para fora. Nenhuma força que nos empurra para fora. O carro é que está a acelerar para dentro, uma aceleração centrípeta. Os pneus tendem no chão e o carro vira. Nós queremos seguir a nossa linha reta, que é a nossa trajetória não ser livre de forças. Só que o banco não deixa, o banco empurra-nos para lá. E a única força que na verdade está a ser exercida sobre nós é o banco do carro. A obrigar-nos a acelerar para fazer a curva. Não é uma aceleração linear, como então mas é uma aceleração que muda a direção da velocidade. Esta é uma força de inércia. Já se sabe há muitos anos que não é uma força real. Mas a da gravidade também não. Ela está em pé de igualdade com ela. Então, se a força newtoniana afinal era fictícia, então o que é a gravidade? Então porquê é que nós, quando largamos um objeto, ele cai ao chão? Porquê é que a trajetória livre, a trajetória natural seria ir para o chão, para o centro da Terra? E porquê é que a gente se vê, os corpos a atraírem-se? E porquê é que, e é por isso, é por eles se atraírem que se orbitam uns aos outros, é o que a gente vê. Os planetas orbitam as estrelas, os satélites orbitam os planetas. Porquê? Porquê é que isto acontece? As trajetórias que eles escrevem são curvas, portanto, são aparentemente aceleradas. Bem, o Einstein apareceu mais uma vez com uma coisa que não lembrava a ninguém. É que não só nós vivemos num espaço-tempo a 4 dimensões, portanto, nesta altura já estava convencido disso. Esse espaço-tempo é curvo. E é a curvatura do espaço-tempo que dá origem a isto. E eu vou tentar explicar isto da melhor maneira que consigo. Vamos ver. Portanto, uma coisa que acontece no campo gravitacional é que o tempo abranda. Portanto, quanto mais perto estamos do corpo atrator, mais devagar passa o tempo. Ok, o que eu estou a dizer é que um habitante do 12º andar envelhece mais do que um tipo de um raio de chão. Isto é quase nada. Em 80 anos isto ia dar uns milésimos de segundo. Portanto, não compensa muito mudar a data só por causa disto. Bem, mas isto é verdade. E
E isto é um efeito muito pequenino aqui na Terra, mas é porque o campo é fraco. Em campos fortes, isto é um efeito importante. Inclusive, num buraco negro, onde a atração gravítica atinge o seu máximo, a partir de um certo ponto, o tempo nem passa todo, o tempo congela. Ok? Isto é uma coisa que nós sabemos e já verificamos de várias maneiras. Uma delas é porque é o chamado deslizamento para o vermelho gravitativo. Portanto, uma estrela, imagina uma estrela, quanto mais perto da estrela, mais devagar passa o tempo. Portanto, o tempo passa mais devagar junto à superfície da estrela do que mais distante da estrela. Isto vai fazer com que as ondas que nós recebemos das estrelas, a luz que nós recebemos das estrelas, nós vamos recebê-la a uma frequência diferente daquela com que foi emitida, porque o nosso tempo está a passar mais rápido. Ou seja, nós vamos recebê-la desviada para o vermelho, que corresponde a uma radiação de frequência mais baixa, o deslizamento para o vermelho gravitativo. E outra maneira que nós temos e que todos os dias verificamos a validade disto é, mais uma vez, o GPS. Os satélites GPS orbitam a Terra a uma altitude de cerca de 20 mil km. E a essa altitude o tempo passa mais depressa do que na Terra, cerca de 40 mil nanosegundos por dia. Só que o GPS, para ter uma precisão de cerca de 3 metros, necessita de relógios certos ao nanosegundo. Ok? E, portanto, este efeito aqui faz com que o tempo concorre para que o tempo passe mais depressa no satélite. Nós tínhamos já visto outro efeito, que era aquele de dilatação do tempo por causa da velocidade. Esse concorre no sentido oposto. Ok, que era para o tempo passar mais devagar. Mas este domina o outro, este é aproximadamente o dobro. Mas o ponto aqui é que se não fossem os dois levados em conta, o erro, disto tudo junto, com ser levado em conta, saía de cerca de 11 km ao fim de um dia, na posição do cursor. Portanto, isto quer dizer que o GPS não servia para rigorosamente nada. Ele não ia só não saber em que estrada é que nós estávamos. Ele não sabia em que cidade é que nós estávamos, ao fim de um dia. Portanto, acreditem que isto é verdade. Agora, para perceber o que é que isto tem a ver com a tal força gravítica, entre aspas, eu vou voltar um bocadinho, por instantes aqui ao paradoxo dos gêmeos. Eu vou mudá-lo um bocadinho. Portanto, agora o tipo que fica estacionário fica no espaço a flutuar, não fica na Terra, que é para ser mais fácil. Ok? Portanto, um fica estacionário, o outro vai viajar no espaço numa nave a 99,5% da velocidade da luz durante 2 anos. Pronto. E a viagem para ele dura 2 anos e para o tipo que fica estacionário, já tínhamos visto, dura 20 anos. Ok? Mas reparem, a linha do observador estacionário é uma reta vertical. Quer dizer que ele ficou flutuando no espaço, esta reta vertical significa que o x não variou, ou seja, ele ficou no mesmo sítio. Não houve nenhuma força, é uma linha livre de forças. Ok? A linha de mundo da nave, não. Ela é torta, esta linha vermelha. É uma linha acelerada. É preciso haver forças para fazer isto. A nave teve de travar, dar a volta e vir acelerar de novo para a Terra. Portanto, nós temos aqui um exemplo disto. É que a linha de mundo livre de forças é a linha ao longo da qual o tempo de vida é maior. E nós podíamos mostrar, até a partir deste exemplo, que isto é verdade sempre. Isto vai ser sempre verdade. A linha de mundo livre de forças, aquela que o corpo segue naturalmente, aquela que segue a geometria, é sempre aquela ao longo da qual o tempo medido é máximo. Chama-se isto uma geodésica da geometria. Portanto, vamos considerar aqui esta situação, vou buscar aqui uma bola para identificar isto. Portanto, vamos imaginar isto. Portanto, agora eu rodei aqui os eixos, eu pus a coordenada y assim, eu tenho assim, porque é melhor para ilustrar o que eu vou fazer a seguir. Portanto, as geodésicas, a situação no espaço plano em que não há gravidade é esta. As geodésicas são linhas retas, e portanto, neste caso, o que é que isto ilustra? Um tipo que está aqui a flutuar no espaço, estava com uma bola na mão, largou-a. Okay? Mas não lhe deu velocidade nenhuma inicial, largou-a. Ela fica exatamente no mesmo sítio, se não houverem forças. Não se mexe para lado nenhum. Por isso dá esta reta, posição constante ao longo do tempo. Ok? Mas agora vamos considerar a situação do campo gravítico. Como vimos, no campo gravítico o tempo não é uniforme. Quanto maior a altura, mais depressa passa o tempo. Isto vai implicar que a geodésica que liga o acontecimento A e B, ela não é mais uma reta. Portanto, esta reta azul não é uma geodésica. Isto não segue a geometria do espaço-tempo. E nós vemos logo isso, desde logo, porque o que é que isto diz? Portanto, eu estou na Terra, sou eu, está aqui, sou eu. Estou a segurar esta bola. Eu estou a segurá-la. Isso diz tudo. Que se não segurar, ela cai. Portanto, eu estou a exercer uma força para que ela percorra esta reta, esta linha de mundo. Que significa que a posição é constante ao longo do tempo. A altura é constante ao longo do tempo. Se eu quero que a altura seja constante, eu tenho de assegurar. Okay? Portanto, isto é uma linha de mundo acelerada.
Não nos parece nada, então ela está mesmo sítio, como aquela é acelerada. Não, mas é. Nós estamos a ver as componentes espaciais da velocidade. Mas a aceleração está relacionada com as forças físicas, é 4 aceleração. Uma coisa há 4 dimensões, é a variação da 4 velocidade em ordem ao tempo, não é a velocidade espacial. Então o que é a geodésica? Num espaço-tempo puro. Ora, vamos recordar. Como vimos, a geodésica é a linha do mundo ao longo da qual o tempo medido é máximo. Se o tempo passa mais rápido em cima, então a geodésica vai ser uma curva, vai se curvar um bocadinho para cima. Elas não se podem curvar demais, porque para ligar estes dois acontecimentos, se ela encurvasse demais, ela ia exigir velocidades muito grandes. Isso não pode estar bem a dizer. Portanto, o ponto de equilíbrio dá esta linha aqui, que é aproximadamente uma parábola. Agora, recordemos, a geodésica é também a linha livre de força, a linha não acelerada. É a linha mais direita possível, que é possível traçar num espaço-tempo curto. Porque o que aqui não é direito é esta grelha de espaço-tempo que eu desenhei aqui. Ela não é direita. Eu acho que não tenho maneira de desenhar, porque isto é um plano. A grelha não é direita. Esta linha que é o mais direito possível, num espaço-tempo curto. E agora vamos projetar isto. Portanto, isto é a altura em função do tempo. Vamos projetar isto aqui no eixo Y, da altura. O que é que isto dá? Em função do tempo, há uma coisa que faz isto. Está isto. Está ali ilustrado, é isto. Isto que eu estou a fazer. Isto é a projeção no espaço tridimensional daquilo que é a linha mais direita possível a 4 dimensões. É isto. Não nos parece nada. Isto parece uma linha acelerada, então a bola subiu, a velocidade mudou-se, depois desceu outra vez, a mesma velocidade. Pois é, parece acelerado. É uma ilusão. Da mesma maneira que o espaço tridimensional também só existe nas nossas cabeças. Não há assim muito bons paralelos para isto, mas um que me parece bom, para ser mais intuitivo, é este. Vamos imaginar uma superfície esférica. E ela está aqui, esta esfera, está a complicar o desenho, está feita de arames, mas é para projetar uma sombra. Portanto, vamos imaginar, isto é uma superfície esférica. Ok? Numa superfície esférica não há linhas mesmo direitas. É uma esfera, não é? Se uma pessoa estiver presa à esfera, o mais direito que consegue fazer são os meridianos. É esta linha que esta formiga está a percorrer aqui. É a linha mais direita possível numa superfície esférica. Mas agora vamos imaginar, está aqui este ser vivo aqui, que é este tipo de boné, que vive a 2 dimensões. Ele só vê 2 dimensões. Ele não vê a esfera. O que ele vê é a sombra destas coisas projetada aqui. E o que é que ele vai ver? O que é que ela está a andar numa linha, numa geodésica? Não está nada. Ela está a fazer um movimento oscilatório. Obviamente que isto é acelerado, então ela está a andar para trás e para a frente. Não, porque ele só está a ver a sombra. Isto é uma ilusão. Como esta. Parece acelerado, mas não. Não é. É isto. É um análogo disto. Agora reparem, o que eu estou a dizer é que são estas diferenças mínimas de tempo no campo gravítico, que elas são mínimas, não interessam para nada, quase no relógio, exceto para o GPS, que exige medições muito precisas. Mas isto é suficiente para nos manter agarrados ao chão. E é este o mecanismo por trás da força gravítica, aparente força gravítica, que o Newton obteve na sua lei da atração universal. Neste caso é a curvatura do tempo. Reparem no que nós estamos a dizer, isto é uma coisa muito importante. A gravidade é pura geometria. Não há lá mais nada. E também, há que dizer que o próprio Newton, ele sempre desconfiou do seu próprio resultado. Porque não havia um mecanismo para explicar aquilo. Aquilo era uma lei de interação à distância. Corpos que exerciam forças sobre outros sem se tocarem. Ele sempre disse, bem, as equações deram isto. Mas nem eu acredito, isto é uma loucura. Ele tinha razão para desconfiar. Só que foi preciso esperar mais de 200 anos e que viesse outro gênio para poder isto. Agora, outra coisa que é importante também mencionar aqui é que isto não é só uma diferença conceptual, ou seja, não estou a falar de uma reinterpretação da gravidade só. É que faz muita diferença nos efeitos físicos se a gravidade é uma força, como dizia Newton, que a lei da atração universal é esta. Quem não se lembra disto também não precisa se chatear muito a olhar. São muito diferentes os efeitos previstos por uma e por outra. Em certos regimes são parecidos. Por exemplo, mas em geral não, são bastante diferentes. Portanto, por exemplo, segundo a lei de Newton, as órbitas num campo gravítico, as órbitas, por exemplo, do planeta da volta do Sol, são todas elipses. Tinham de ser todas elipses. É o que dá esta lei de força aqui. Isto é mais ou menos assim em campos fracos, mas não em campos fortes. Por exemplo, isto funciona bem
mais ou menos bem para a Terra, funciona bem para Júpiter, por aí fora. Os planetas mais exteriores, que estão mais longe do Sol, o campo é mais fraco, isto são bastante parecidos com uma elipse. Mas, por exemplo, a de Mercúrio já não, a de Mercúrio faz isto. Ou seja, isto não é uma elipse, isto é uma espécie de uma elipse, mas os eixos da elipse avançam. Isto é o chamado avanço de periélio do Mercúrio. Isto contraria a lei da atração universal de Newton e bate exatamente certo com a relatividade geral de Einstein. Isto é uma manifestação da curvatura do espaço-tempo. Uma verificação experimental da teoria. Outra coisa que acontece é que os corpos não só entortam o espaço-tempo. Se o corpo rodar, por exemplo, ele arrasta o espaço-tempo à sua volta. É como um arrastar que se dá. E o que é que isto vai provocar? Isto vai fazer com que, ao contrário do que diz a lei de Newton, os corpos não se atraem, não são atraídos para o centro de gravidade do corpo atrator. Não é exatamente para o centro. Eles são um bocadinho defletidos. Isto é parecido com o que acontece num campo magnético criado por um corpo em rotação. Por isso chama-se eletromagnetismo. E estes efeitos são particularmente caros porque passei muitos anos da minha vida a estudá-lo. Isto foi recentemente confirmado, em 2004, relativamente recente, e continua. Há uma missão espacial em curso, LARES, está a tentar medir isto ainda com mais precisão. Mas há outras planeadas, portanto, uma coisa que ainda se está a tentar medir com mais precisão. Outra coisa que vai acontecer é que os corpos, quando se orbitam, eles criam vibrações no espaço-tempo. Estas vibrações propagam-se à velocidade da luz. São chamadas ondas gravitacionais. Estas ondas gravitacionais foram detectadas recentemente, pela primeira vez, há 4 anos. Suponho que não se lembrem de ouvir falar disto, os jornais todos falaram disto. E pronto, isto é mais uma coisa que não está na teoria de Newton. A teoria de Newton não daria ondas nunca. Mas é mais parecido com o que vemos no eletromagnetismo. Mais uma vez. Portanto, resumindo, os progressos da relatividade geral. Portanto, nós já sabemos explicar muito bem todos os planetas do Sistema Solar, todas as sondas, todas as experiências que fizemos no Sistema Solar. O triunfo da relatividade no Sistema Solar é total. O regime de campo forte, coisas com campos muito grandes, buracos negros, estrelas de neutrões, sistemas binários, buracos negros, binários, buracos negros e estrelas de neutrões, que é isto que está aqui a criar as ondas gravitacionais nesta ilustração. Funciona muito bem a relatividade, vai tudo certo com a previsão da teoria. O regime de altas velocidades, muito importante, a deflexão da luz no campo gravítico, porque a curvatura do espaço-tempo vai fazer com que a luz, ao passar perto de estrelas, por exemplo, vai desviar o seu percurso. Portanto, nós vamos ver as estrelas numa posição aparente que não é a posição real delas. Isto foi verificado. Isto, aliás, foi o primeiro grande triunfo da relatividade geral. Foi em São Tomé e Príncipe, na Ilha do Príncipe. Vai fazer este ano 100 anos. Ou até já fez, não sei exatamente a data. E foi esta experiência que tornou o Einstein uma celebridade. Era um zero, no dia seguinte era um dos homens mais famosos do mundo. As ondas gravitacionais, que eu queria falar, são uma previsão da relatividade, mais um triunfo, e claro, uma coisa muito útil para nós, o GPS. Portanto, a relatividade fez muito, mas o problema é que agora foi muito mais por explicar. Porque nós sabemos explicar o movimento dos planetas em torno das estrelas, mas o movimento das estrelas em torno do centro das galáxias não bate certo pondo junto o que a teoria diz e a matéria que nós vemos existir no universo. Porquê? A atração gravítica diminui, como sabemos, com a distância. Não é? Portanto, como as estrelas têm órbitas mais ou menos circulares em volta do centro das galáxias, a velocidade destas órbitas também devia diminuir com a distância. Porque a velocidade é simplesmente a velocidade necessária para provocar este equilíbrio, para que o corpo se mantenha no movimento circular, tem que contrariar a atração gravítica. Só que o que acontece é que não. Portanto, a teoria prevê esta curva aqui vermelha. E o que se observa é esta curva branca. A velocidade é aproximadamente constante. No caso da Via Láctea, à medida que nos afastamos do centro da Via Láctea, as estrelas estão todas a andar na mesma velocidade. Como é que isto pode ser? Bem, uma hipótese, que muitas pessoas acreditam, é que existe uma coisa esquisita chamada matéria escura, e é escura porque a gente não faz a mínima ideia do que é que aquilo seja. E não haver também. Portanto, é uma coisa que envolve as galáxias, e é uma coisa que fornece a atração gravítica que falta. É necessária para as coisas andarem sempre com a mesma velocidade, à medida que nos afastamos. Ela não emite luz, não interage com mais nada, está lá só para salvar as equações. Só que isto nem é o pior. O pior é que depois o movimento das galáxias, em relação às outras, também não bate certo com
juntando o que a gente sabe que existe no universo, que temos a certeza, com a teoria. Porque as galáxias afastam-se umas das outras. Ok? Só que isto está confirmado aí, recentemente houve a última convenção, agora não há dúvida nenhuma. O universo está em expansão acelerada. O universo está a se expandir, ou seja, mas a expansão é acelerada. Portanto, o afastamento das galáxias umas das outras é acelerado. Então, como é que isto pode ser? Se a gravidade é atrativa. Conjetura. Existe mais uma coisa muito esquisita, também ninguém sabe o que é a energia escura. E esta energia escura tem pressão negativa, e esta pressão negativa é que causa a interação gravítica repulsiva que acelera as galáxias. Portanto, nós precisamos, no interior das galáxias, de matéria escura para tornar a gravidade mais atrativa do que a teoria dá. E precisamos fora das galáxias de alguma coisa que a torne mais repulsiva do que a teoria dá. E isto pode ser tudo verdade. Mas o que é ainda pior nisto tudo é a quantidade destas coisas que é preciso existir. Portanto, isto, para a teoria estar certa, 75% do universo, para as equações de relatividade estarem certas neste regime, 75% do universo tinha de ser energia escura. 21% é matéria escura e só 4% é que é aquilo que a gente sabe mesmo que existe. É a matéria que a gente vê e que emite luz, as estrelas, as nebulosas, essas coisas todas. Nós somos só 4% do universo. Isto pode ser verdade. A comunidade estava um bocado dividida em relação a isto. Acho que podemos dizer que a maioria das pessoas acredita que estas coisas existem e vamos descobri-las. Mas nós também temos de pôr a outra possibilidade. É que se calhar o que nós estamos a ver é o limite de validade da teoria da relatividade geral. Se calhar não é tão amplo como o que a gente queria. Ou seja, a relatividade foi um grande progresso relativamente à teoria newtoniana. Ela é extremamente bem sucedida em tudo o que seja campo próximo. Sistema solar, binário, estrelas de neutrões, buracos negros, nas ondas gravitacionais. Só que, se calhar, em escalas maiores, à escala galáctica, à escala cósmica, ou seja, o movimento das estrelas galácticas, o movimento das próprias galáxias, umas em relação às outras, pode ser que a teoria já não funcione. Como a teoria de Newton funcionava numa parte do sistema solar, mas não em todo. E se for assim, isto é uma surpresa. Bem, nós nunca tivemos a ilusão que a relatividade era a última palavra. Porque no tempo do Newton existiu essa ilusão, por ser uma teoria que parecia que explicava tudo. Até começaram a aparecer coisas que não batiam certo, mas na altura pensou-se mesmo nisso. Até da origem uma corrente filosófica na altura. Mas nós aqui nunca tivemos essa ilusão, porque há uma coisa que nós sempre soubemos, é que a relatividade falha na escala microscópica. E aqui não há nada escuro lá para safar. Lá no microscópio é preciso mecânica quântica. Por sua vez falha no limite relativista. Portanto, o que nós temos agora são duas teorias. Uma para as coisas pequenas, outra para a escala microscópica, que é a relatividade. Elas não falam uma com a outra, não são compatíveis, portanto a gente sabe que nenhuma delas é a teoria fundamental. Nenhuma delas é a última palavra. Há de vir uma melhor, talvez unifique as duas. O que nós não podemos perder de vista é isto, é que as nossas teorias são modelos. Elas tentam explicar a parte da realidade que nós conhecemos. Mas é muito mais do que nós não conhecemos. Reparem, ainda há pouco tempo, na nossa história, relativamente pouco tempo, 100 anos, nós vivíamos na ilusão de que o mundo era tridimensional. E pode acontecer, muito provavelmente, nós vivemos agora uma outra só. A relatividade ao mundo tridimensional, pronto, é mais próximo da realidade, mas se calhar ainda não é isso. Qual é que vai ser? O que é a realidade? Qual vai ser a nova revolução? Ninguém sabe dizer isso. Mas acho que podemos dizer que, baseado na história, baseado na surpresa que foi o espaço-tempo, no outro dia, mesmo para o Einstein, é de imaginar que a próxima teoria no desenvolvimento se calhar vai ser mais uma grande surpresa. Eu vou terminar com duas citações, uma do Heisenberg, outra do Einstein, que vem a propósito disto. Muito obrigado pela vossa atenção. Alguém tiver alguma pergunta? Posso fazer uma pergunta? Das 4 dimensões espaço-temporais, há uma que é claramente irreversível, pelo menos tanto quanto nós podemos
concebê-la. Como é que aborda a questão da irreversibilidade temporal? Fez-me a pior pergunta. Poder fazer ao ponto de vista. Nós costumamos falar nas outras dimensões que são bidirecionais, ou seja, nós para frente andamos para trás. Nós no tempo falamos sempre na seta temporal, the arrow of time. Só anda para a frente. Há quem diga que se o universo devia começar a contrair, inverte-se a seta do tempo. Mas se houver massa suficiente? Mas o universo está a expandir-se de forma acelerada, portanto isso é mesmo... Parece não haver massa suficiente para... Sim, não há porque ele está-se a expandir de forma acelerada. Mas pode haver, só que nesse caso existirá tal matéria escura que impede. Mas, portanto, em tudo o que se verificou até hoje, o tempo anda para a frente. Porquê? Porque é que é assim? Porque é que expandimos assim? Eu não sei responder. Ninguém sabe responder porque é que o tempo anda para a frente. Mas é uma evidência. Já posso dormir descansado, não sou só eu que não Sim, sei. não. Ninguém sabe responder essa pergunta. Pegando naquela fase ali do Einstein, em que ele diz que a realidade é meramente uma ilusão. Eu gostaria de saber se já existe algum estudo, se há alguém que esteja a preocupar com este tipo com o saber ou tentar entender o que é o infinito. Nós sabemos que as galáxias e todo o universo está no espaço, mas não temos... Nós sabemos que ele é infinito. Como? A expansão ser acelerada... Mas a expansão para um lado, cada É não limitado. Não é um infinito atual, é um infinito construtivo. Não, é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Na prática é, porque ele já é infinito agora, basicamente. já é finito. Já é infinito. Já é infinito. Está a expandir-se, mas já é infinito. Ainda agora temos certas dúvidas. Dele ser infinito. Por exemplo, sobre a possibilidade da contração. Não, pelos resultados, Está a ver. uma expansão é acelerada, uma massa que chega... Claro, mas, Isso nós sabemos. mas aquilo que temos como realidade é meramente uma ilusão. Sim. Apesar de ser daquelas muito persistentes. E isso não haja dúvida nenhuma. Nós estamos a ver a verdade. Imagine, por exemplo, o que é a geometria de uma toupeira. Quer dizer, ou seja, uma geometria táctil. Uma geometria estritamente de localização de objetos próximos, aqueles que são abordáveis tactilmente. Uma inferência razoável é de que exclui o infinito. É uma geometria inteiramente finita. Essa é a geometria na cabeça da toupeira. Exatamente. Como o tempo na cabeça da minhoca. Está a ver? Sim, Ou então... mas a toupeira é uma situação parecida com a minhoca. Veja os paradoxos que emergem. falar disto, vou usar a toupeira, não vou usar a minhoca. Fica sempre melhor. Claro, veja os paradoxos que emergem simplesmente de abdicarmos da noção de conteúdo e termos uma física, uma mecânica do discreto, quer dizer, uma mecânica quântica. Está a ver? Que em si mesma, precisamente porque é discreta, já não se envolve com os paradoxos do infinito atual. Olha, se tentar usar a mecânica quântica nessa escala, encontra paradoxos muito piores. Não sei. São dados disparados. Sei que encontrei. Mas repare, e além disso, o caráter discreto da mecânica é uma coisa diferente, não tem nada a ver com essa história da toupeira, ok? São coisas... Não. Poderia ter, porque é uma metáfora. Sim, mas são outras escalas. Quer dizer, São outras coisas. como bem sabe o Filipe, é óbvio que a única forma de explicar a relatividade é precisamente com o suporte matemático. O Einstein também escreveu que não usar a matemática para explicar o que é a relatividade é o mesmo que tentar dizer a um cego que é um copo de leite. Ok, mas ele tem razão nisso e é verdade. Ninguém mais sabe o que Nós temos que falar metaforicamente. Sim. Mas há
coisa aqui da relatividade. Viu a matemática que eu usei? Eu usei matemática da escola. Sim, sim. A relatividade, até não ter gravidade, que aí já não usei mais a matemática, mas até não ter gravidade, e acredito, isto aqui é tão básico. A relatividade, há uma maneira muito complicada de olhar para ela, como o Einstein fez. Olhando a partir da geometria, aquilo é teorema de Pitágoras a 4 dimensões. As equações da relatividade são todas básicas a partir daí. Básicas é a geometria hiperbólica, não é? Ok, mas aquilo só tem o sinal menos, é a única diferença. Mas, do ponto de vista matemático, são muito simples. Portanto, é verdade o que ele diz. Não dá para explicar com matemática, mas não dá para explicar verdadeiramente sem matemática. Mas é das teorias mais simples do ponto de vista o que eu estou a matemático. dizer apenas é que aquilo que o autorizou a usar metáfora é provavelmente a mesma liberdade que eu disponho quando uso metáfora. Nem mais, nem menos. E, portanto, Isso é verdade. que quando considerei a geometria da toupeira e estabeleci a partir dela uma analogia com a relação entre o discreto e o contínuo, ou o finito e o infinito, ou limitei-me a seguir a sua lição e a fazer dela o melhor aproveitamento que me foi possível. Estou-lhe grato. Obrigado. Qual é a vossa percepção em termos das teorias dos multi-universos? Multiverso? Isso se designa? é daquelas que acho que cada um tem uma percepção diferente. A minha é que nem penso nisso. Não. Mas é uma teoria especulativa aqui. Mas há uma coisa que eu Pode não gosto. repetir a pergunta, eu não ouvi nada aqui, já agora que é para eu perceber o que é que ele está a dizer. Múltiplos universos. Os múltiplos universos. Eles podem existir. Mas qual é que é a diferença para nós se eles existirem ou não existirem? As condições seriam as mesmas, nesse caso. É mesmo, porque por definição nós interagimos com ele, portanto, é assim. Eu acho que não faz parte da ciência, isso. Isso faz parte de outra coisa qualquer. Que coisas que por definição eu não vou verificar se é verdade ou não, que eu não posso fazer uma experiência, não perco tempo com isso. O que é que eu vou pensar nisso? Não é? Portanto, é que quando por definição eles não podem contactar. Agora, se esses tipos das teorias do multiverso vierem com uma. Ok, nós temos esta teoria, isto é assim, e atenção que isto é uma previsão diferente da nossa teoria. Nós podemos fazer uma experiência e ver se isto existe ou não. Se estes outros universos interagem com o nosso de alguma maneira e que nós vamos conseguir medir isso. Até eles aparecerem com isso. Isso talvez não seja física, uma questão E a teoria bastante. das cordas? A teoria das cordas. A teoria das cordas, eu não sou especialista em teoria das cordas. E nunca. Eu tenho colegas muito bons que trabalham nisso. E eu fico assim, como é que é possível que desperdício? Porque. Não, mas. Não, eu não acredito nisso. Mas não, a teoria das cordas hoje. É assim, aquilo foi uma esperança bonita. Mas hoje aquilo já se está um bocado a ver que não é, talvez não seja por lá. Ela é demasiado complicada. O problema da teoria das cordas é este. Ok, ela quer unificar a quântica com a relatividade. Pronto. E ela faz. Queres uma teoria para tudo, umas equações para tudo e tal. Sabe quantas dimensões tem que ter no universo para aquilo bater certo? 11. É um bocadinho. Nós não temos evidência nenhuma que haja mais do que 4. Nós estas medimos 4 há. Portanto, ninguém vai descobrir que eram só 3. Portanto, isto já não anda para trás. Agora 11. Ok. Então a teoria consegue unificar as duas, mas então, quer dizer, quando uma teoria é mais fundamental do que as outras, ela prevê efeitos que não estão nas outras, porque as outras são uma versão incompleta da realidade. Então está ali tanta coisa, ainda ninguém disse uma previsão da teoria de cordas, uma coisa que a gente pudesse fazer uma experiência para ti. Onde caberia a matéria negra e outras coisas. Eventualmente, não sei. Isso ainda era, se calhar, pedir mais, mas a situação é que não. Ou seja, é uma teoria que realmente, formalmente, une as coisas, ok? Mas não sai dali mais nada. Dá exatamente os mesmos resultados que as outras. Por exemplo, deixe-me fazer este paralelo, que isto acho que vai. Não há modelos. Acho que vai. Não há modelos. Acho que vai ficar claro. Talvez. Portanto, havia a mecânica newtoniana, ok? Veio o Einstein com estas coisas todas. Mas uma coisa que aconteceu é que a relatividade unificou coisas. Por exemplo, nós tínhamos ímãs, ok? E tínhamos eletricidade. Já na altura sabia. E o que é que aquilo tinha a ver? Havia alguma relação entre aquilo? Havia. Quando apareceu a relatividade, mostrou que o eletromagnetismo foi a mesma coisa, só é visto por observadores diferentes. O campo magnético surge de um efeito relativista do campo elétrico. As equações de Maxwell passaram a estar unificadas numa só.
Ok? Portanto, a relatividade unificou a eletricidade com o magnetismo. Tudo bem, mas aquilo não foi só uma teoria para unificar a relatividade com a eletricidade com o magnetismo. Se o Einstein chegasse lá, pai, unifiquei a eletricidade com o magnetismo. Ok, porreiro, então, mas eu não uso as tuas equações, porque eu até gostava destas, e se elas fazem o mesmo, eu uso as outras. Não, atenção, eu unifiquei, mas olhem o que está por trás disto. Olha, e se vocês forem a correr, já passam o tempo mais devagar e podem medir. Porque isto é assim, isto é um efeito relativista. É o mesmo que vos atrasa o tempo. E depois, vocês estão à espera que o Mercúrio passe naquele sítio e não vai passar onde eu vou dizer. E aí sim, ok, unificou, mas unificou numa coisa mais fundamental. Explicou mais coisas que não estavam nas outras teorias. É esse o ponto, não é só fazer uma coisa que formalmente unifique, mas eu queria falar mal da coisa. A missão era uma coisa bonita que se queria fazer. Tem de vir uma teoria, a próxima teoria, a gente acredita que vai unificar, porque tem sido assim. O caminho é para unificar. Cada vez a nova equação explica mais coisas, junta coisas que pareciam mantas de retalho, ficam unidas. Mas também é assim. Há outra coisa do Einstein que eu não pus aqui. É que o Einstein, uma coisa que ele disse, e isto é profundo, não é nenhuma trivialidade. Ele só disse, a única coisa que eu acho, a coisa que eu acho mais difícil de perceber no mundo é porque é que ele é compreensível. Porque na verdade, ok, as coisas não são tão intuitivas como era no tempo do Newton. A relatividade é contra-intuitiva. O tempo e o espaço serem relativos. Isto não é intuitivo para ninguém. Não é intuitivo para mim, para mim. Trabalho com essa geometria, penso nela todos os dias, mas não é intuitivo para mim. Eu não vejo 4 dimensões. Vejo mesmo que as outras pessoas veem. Portanto, agora, não é intuitivo, mas ainda assim vamos lá com matemática. A nossa lógica. Portanto, parece que nós nascemos com qualquer coisa entre nós que nos permite perceber o mundo. Nós podemos dizer assim, ele podia ser tão complicado e podia ser tão esquisito que nós não conseguimos fazer sentido de nada. Mas fazemos. Ok? Pronto. E portanto. A relatividade faz sentido para nós, não é? Sim, faz. Sim. Nós conseguimos lá. Não conseguimos com a intuição, como tínhamos. Não tínhamos. Sim, com lógica e matemática e tal, nós chegamos à conclusão das coisas. E a mecânica quântica é completamente contra-intuitiva. Como é que o facto de estarmos em dois sítios ao mesmo tempo, isso é verdade. Nós estamos imaginando isto aqui não é bem não é só uma garrafa, também é uma onda que está em todos os pontos do espaço. Eu podia fazer uma experiência para verificar isso. Quer dizer, ninguém imagina isto como uma onda. Mas não é nada intuitivo. Pronto, são coisas. A mecânica quântica e a relatividade não são mais intuitivas, ok? Mas todos os avanços que fizeram na física vieram unificar coisas. Portanto, a gente imagina que se calhar vai ser assim. Mas pode não ser. Pode acontecer que nunca se arranje uma teoria que junte tudo e que explique tudo. Se calhar nunca vai acontecer. Tudo nunca. Se calhar era difícil, porque nós temos de ver tudo. Mas pode também não acontecer assim. Mas o objetivo da teoria de cordas, claro, era o sonho de todos. Só que o problema da teoria de cordas. Olha, há uma coisa que se diz, que os gajos até dizem para gozar, mas eles próprios têm sentido de humor. Há uma coisa de que nunca ninguém nos vai acusar. É de gozar a nossa teoria para fins errados. Aquilo não serve para nada. Não sei nada, não é? É um bocado isso. Isto é só factual. Não me vou essa hipótese, não é? A teoria do tudo, não é? Sim, pois isso era o que a gente queria. E é uma missão que nos vai seguir. Sim. O Einstein descobriu a relatividade e depois passou o resto do tempo de vida dele atrás de uma coisa de revolução. Queria unificar o eletromagnetismo com a gravidade. Ele queria descobrir qual era a geometria por trás do eletromagnetismo. Porque ele achava que se a gravidade era só geometria, se calhar o eletromagnetismo, as forças do eletromagnetismo também são revoluções. Aquilo tem uma geometria por trás. E passou o resto da vida nisso. Portanto, ele era um tipo novo. Quando descobriu a relatividade geral, tinha 30 e tal anos, 35 a 36, e o resto do tempo de vida dele foi atrás disso que não deu em nada. Nunca mais conseguiu descobrir nada. Portanto, é uma quimera, tem sido uma quimera. A matéria escura. A matéria escura eu julgo que resulta de admitirmos que há uma lei que é universal, que é a lei da gravitação. E se ela não for válida para todas as distâncias? Pois isso é uma das possibilidades. É uma das possibilidades. É mesmo isso. É a lei da atração. Porque aqui, à escala galáctica, a newtoniana e a gravidade são mais ou menos a mesma coisa. Portanto, e o que acontece é que, de facto, é isso.
para salvarmos a teoria, temos de admitir que existe esta coisa escura. Pronto. E se ela não funcionar à escala galáctica? Se calhar pode também ser isso, sim, pode ser isso. Então porquê que não se admite rever? Sim, é preciso. Quando se viu que o Mercúrio não batia certo a hora da teoria newtoniana, o que é que o pessoal dizia? Há um planeta, anda lá. Até acho que o planeta vulcano foi por causa disso. Anda lá um planeta a perturbar a órbita. Precisa haver um planeta, mas ninguém descobriu planeta nenhum. Tem de haver lá um planeta, há qualquer coisa a perturbar a órbita do Mercúrio. E não existia nada. Era um planeta escuro. Isto agora tem um planeta escuro que pode existir. Pode ser uma coisa que a gente não sabe. Há tantas coisas que a gente não existem e a gente não sabe. O que se foram descobrindo Não se fala do nome do planeta? Como? Não se fala do nome do planeta? Mas essa é possível qualquer, não é? Para a órbita do Perturba também as órbitas. É uma desculpa para as órbitas. Depois há uns que dizem que não é planeta, que são os asteroides. Pronto, mas lá está. Quando provado certo, nós primeiro pensamos, bem, mas é assim, no sistema solar, se as coisas não baterem certo, tem de ser com um planeta ou com qualquer coisa. A lei, aí já não anda para trás. Ali funciona porque funcionou em tudo. Portanto, não há possibilidade da gravidade relativista estar errada no sistema solar. Agora, aqui nas galáxias, lá está. Pode estar bem ou não. Mas para estar bem tem de existir estas coisas todas. E, na verdade, aquela coisa escura que está ali à volta da galáxia tem muito mais massa do que a galáxia. Portanto, a coisa escura é sempre dominante. Então, no universo, no espaço intergaláctico nem se fala. 75% é energia escura. Portanto, é isto. Será o tal espaço. Para estar a teoria certa tem de ser assim. A gente só, o universo que a gente conhece e que a gente verifica experimentalmente são 4%. Não sabemos o que é. Ou se é. Jorge Torres, força. Eu não sei se isto é verdade, eu ouvi há pouco tempo que uma daquilo que permitiu ao Einstein descobrir a relatividade teria sido um sonho. Eu vi isto, não sei se isto é verdade, se ele contou isto ou não. Iria montado num cavalo à velocidade da luz e nunca conseguia ver a sua imagem. Porque a luz não chegava lá, não era? Portanto, ele ia à velocidade da luz e não... Isto é um sonho. Mas isto pode ser uma metáfora para a capacidade de nós entendermos o universo, porque há uma velocidade limite da luz que nos permite conhecer um determinado esfera. Não. Então nós conseguimos conhecer para além da velocidade da luz. O que é que está a dizer? Que a velocidade da luz é a máxima. Okay. Então, portanto, 70 anos de luz é a distância que a luz percorre em 70 anos. Nós vivemos, não 80, agora vivemos mais. 80 anos. Então cada pessoa só não é, eu não estou a falar das pessoas, estou a falar desde o princípio que quiser. O que está a dizer é que a gente não pode ir mais longe do que a luz nos leva num determinado... Desde sempre. Isto é, se emite para ver alguma coisa ou para perceber algo que está para além de uma velocidade de um determinado espaço, não é? Precisa de chegar lá à luz. Não há nada mais rápido do que a luz. Sim. Portanto, não consegue chegar a tudo. Consegue chegar à velocidade. As coisas... Sim. Portanto, isto permite mostrar a impossibilidade do conhecimento. No sentido de que há qualquer coisa que nós não chegaremos nunca a atingir. Certíssimo. E ainda bem. Ainda bem. Há coisas... Pronto, o universo está-se a expandir. Há uma distância a partir da qual as coisas já estão a andar tão rápido que a luz nunca teve tempo de cá chegar e é que a gente emite nunca lá chegará. Exatamente. Okay? E o que é que acontece? Essas regiões são causalmente desconexas connosco. Isso acontece porque a velocidade da luz é finita, não é infinita. E se isso não acontecesse, nós estávamos mortos neste momento. Sabe porquê? Porque a luz é por isso que a noite é escura. É precisamente por isso. Porque, se fizer as contas, assumindo uma distribuição uniforme de estrelas no universo, mais ou menos uniforme, porque a periodicidade bater. Sim, estava sempre a medir, não é? Nós íamos, a luz das estrelas todas que nós íamos receber, fritávamos, ela daria infinita. Nós só estamos aqui, a noite é escura, a noite era clara, era infinitamente clara, não? Mas também há a degradação dos fotões, imagino, não sei. A degradação, não há nada, eles vinham para aqui, ponto final. Então, como é que não vêm?
Não vêm porque a luz nunca cá chegará. O espaço está-se a expandir. A expansão do espaço-tempo é assim, está a surgir espaço. Portanto, sim, estou a ela é proporcional à distância. Portanto, está aqui sobre as galáxias, elas afastam-se mais, não é porque elas estão a mover, é o espaço que cresce entre elas. Mas existe. E a luz nunca cá chega. A luz emitida por estrelas nessas galáxias nunca chega à Serra. Sim, mas isso tem a ver com A densidade. Não, tem a ver com aquilo que o Hubble descobriu, que é a expansão do universo. Que a velocidade de expansão é proporcional à distância. Há um valor a partir do qual nós estamos acima da velocidade da luz. E não chega a achar nada mais. A luz que essas estrelas emitirem, aquelas estrelas nunca farão parte das nossas linhas do mundo. Ou seja, para nós é que aquele parte do universo não existe. Nunca fará parte da nossa história. Exatamente porque tínhamos passado pela luz para pode deduzir-se que existe. Pode deduzir-se que existe. Mas eu estou a dar a evidência disso. Isto é tão verdade que é garantia que nós estamos vivos. Porque senão nós recebemos uma quantidade infinita de luz das estrelas. Sim. Está a ver? Isso é o paradoxo. Nem sei o nome disso. O paradoxo, como é que a noite é escura? Isso só se resolveu com a relatividade. Há luz que nunca cá chega. Não, nunca cá chega. Mas se não chegasse, também infinita, percebe? Somando todas. Porque a luz perde intensidade com a distância, porque são todas mais ou menos esféricas, não é? Que vai comum sobre o quadrado da distância, ok? Mas também, cada vez é uma esfera maior, se dividimos em camadas. E o balanço é que aquilo é uma soma infinita de luz na Terra. Portanto, chegávamos muito mais luz do resto desse mar de estrelas do que no Sol. Fritávamos Como é que é compatível a expansão do universo superior à velocidade da luz com o limite da velocidade da luz? Porque isso não é um movimento no espaço-tempo. As coisas não se estão a deslocar no espaço. Elas estão. É o espaço que está a crescer entre as coisas. É uma inflação. É como um enchente de balão, percebe? Sim. É espaço que está a aparecer entre as coisas. É o próprio espaço-tempo que se está a expandir, está a esticar. Nada se está a mexer. Localmente, nada ultrapassa a velocidade da luz. Não ultrapassa, não é porque não existe. Não existe velocidade acima da luz. E também é um dado assumido ou medido que a velocidade da luz é sempre constante ou isso é uma questão de... tanto isso. Sim, mas é a questão de ser finita ou ter... Sim, ela ser finita é uma consequência da geometria. Repare, porque a velocidade da luz, na linha de mundo da luz, o intervalo entre dois acontecimentos é zero. Para um observador que fosse à velocidade da luz, ele em qualquer viagem chega no momento em que partiu. Já é impossível andar mais rápido. Sim, se a geometria fosse euclidiana, a velocidade máxima era infinita. E era essa que era a mesma dos observadores, porque infinito mais 5, infinito mais 10 está sempre infinito. Mas ela é esta coisa específica da geometria hiperbólica. Que a velocidade máxima é uma velocidade finita. E é invariante. E invariante. Mesmo com o magajo, aquela hipótese do magajo de ter havido períodos em que a velocidade da luz era diferente. Ok, ele disse isso, isso resolvia um problema, que é, ele quis resolver um problema com isso, o problema da cosmologia, dando uma martelada na física. O que é? Sim. De aplaudir. É assim. Não, o problema disso é que isso resolve um problema que é nós vemos que o universo é mais homogéneo do que a gente esperaria. E por causa destas coisas, a pergunta é que o universo, grande parte das pessoas dizem, são regiões causalmente desconexas, que a luz nunca teve tempo de ir de uns sítios para os outros. E, portanto, não há comunicação nenhuma entre essas partes do universo. Então a gente esperava que elas fossem muito diferentes. Mas o que nós vemos é que ele é muito homogéneo. As mediações todas mostram isso. O radiotelescópio, etc. Mostram isso, que ele é muito homogéneo. Parece que numa fase do universo em que, por definição, eles não podiam ter contacto, então não era contactar. Porque exigiam uma velocidade acima da luz. Então uma vez disse, então porquê que numa fase do universo não houve uma velocidade acima da luz? Ok, mas então, e quando é que isso é possível escrever uma teoria consistente com isso, uma teoria da física? Resolves o problema do horizonte, ok, mas consegues uma teoria da física que preveja efeitos como a relatividade faz, que a gente mede e bate certo? É que isso depois dá uma martelada em tudo e depois não dá para fazer uma teoria consistente com isso.
Percebe? Resolve um problema, mas Cria outro. Sim. E aí vem essa Porque Mas a física vive bem com marteladas, não é? Por exemplo, o Big Bang também é uma bela de uma martelada e, no entanto, é aceitável. Porquê que é uma martelada? Porque o redshift, dentro daquela previsão do Lemaitre, é um bocado discutível. Faz sentido se nós queremos incluir a hipótese do Deus Criador. Mas que a luz está... Não é por acaso que o homem era padre, não é? E haver um ponto em que tudo tem origem dá muito jeito. O Big Bang é a maneira que nós temos de explicar a expansão do universo que temos hoje. Pois foi o que o meu padre me disse. Não, mas também isso não é uma questão de fé, mas vamos olhar para as equações. Elas dão isso. As equações dão isso. Há aqui uma margem. Há uma margem. Sim. Há um torcer para que essa teoria seja certa e há o não ter outra. A possibilidade era que aquilo andava a pulsar, o que é? Expansão e contração, o que é? Mas Ou outra o universo coisa. não é estático. Sabe, isso foi uma das coisas que um dos grandes erros do Einstein na carreira dele. Ele, quando derivou a relatividade geral, viu, epá, isto por estas contas, as coisas não podem estar estáticas, as galáxias não podem estar sempre à mesma distância. Isto não está a expandir ou a contrair, e no equilíbrio é que nunca está. E eu, epá, porra, isto não é verdade. Bom, existe, inventou, constante cosmológica que congelava as coisas. Depois descobriu-se a expansão do universo e ele, ups, para que é que eu fiz isto à teoria? Foi o maior erro da carreira dele. Mas na verdade, hoje, a energia escura é a constante cosmológica. Portanto, aquele que foi o maior erro, o primeiro polo, depois havia que era o maior erro. Agora foi recuperado, bem porque, no fundo, a energia escura é exatamente isso, é a constante cosmológica. Tem tanta base física como a constante cosmológica. Que neste momento é nenhuma, por a fenomenologia. Sim, mas uma coisa não implica a outra. Quer dizer, podemos ter um universo em expansão sem ter havido o Big Bang. Como? Então como é que pode ser? Como é que pode ser? O quê? Tem que ter havido um ponto... É por o tempo pular que é um para trás bocadinho... nas equações. Nós não conseguimos andar para trás no tempo, ok? Mas estas equações clássicas de evolução, têm reversibilidade temporal. O tempo andar para trás. E aquilo veio de um ponto, percebe? O que é que impedia isso? Bem, há aquelas teorias Sim, claro. que são pulsantes ou o quê, mas aquilo é dinâmico. A situação é que é dinâmica. A explicação mais simples é que estamos... A expansão agora resulta dessa tal, entre aspas, explosão inicial que inflacionou isto tudo e ainda estamos a levar com isso. É o mais simples. Agora podemos imaginar sistemas mais complicados. Agora, o ponto é que ele é dinâmico. Ó Filipe, é um bocado complicado a gente pensar que isto teve um princípio num ponto, não é? Como? É um bocado complicado a gente pensar que isto teve princípio num ponto, até porque, ao partir do princípio que há um princípio, imediatamente se coloca a questão, o que é que houve antes do princípio? Pois, mas isso é muito complicado. Mas é o que eu digo. Aqui entra a solução divina. Perfeito. Repare, é sempre um ponto. Pronto, a gente diz isso o ponto, que é a maneira que a gente tem de traduzir isso de uma maneira inteligível, mas o que estamos a dizer é que o espaço-tempo para começou a existir naquele momento. Não existia espaço antes disso, percebe? Só que é um ponto que não havia espaço. E não havia tempo. Portanto, esse foi o dia em que não houve ontem, está a perceber? É uma coisa complicada. A seta, a tal seta. Eu acho que a experiência mostram que certos fenómenos propagam uma velocidade superior à da luz. E muito menos o ponto inicial. Não, isso tem sempre aí uma coisa qualquer. Tipo, é uma velocidade de fase, uma velocidade física. Há sinais que se propagam. Não é matéria. Não pode ser. Sinais não. A velocidade da luz, o limite, portanto, os tais 300 mil km, é uma necessidade do modelo, digamos assim, ou é uma medição... Sai da geometria, como 2 mais 2 serem 4, sai da geometria. É uma necessidade do modelo. Ela é o máximo, ela já é
Já é o intervalo zero entre dois acontecimentos. Já passa dentro do zero. Não se pode ir mais rápido do que isso. Eu não consigo ser mais rápido do que chegar no instante em que partir. Não posso ser mais rápido do que isso. Não existe. Geometricamente não. Há um exemplo simples de perceber que mostra que certas coisas podem passar a uma velocidade superior à da luz. Imaginando um farol de roda e que emite luz, há sempre uma distância a partir da qual o varrimento é superior a... Mas disse bem, ele emite luz. Como? Ele emite luz. Não emite luz. Mas disse bem, ele emite luz. É a luz que ele emite. É a luz que ele emite. A luz anda sempre à velocidade da luz. É um invariante. E portanto, nenhum fotão dessa luz está a andar a mais que a velocidade da luz. Isso bem. Sim. Não há, não. Não há maneira nenhuma de imaginar nada. Não é necessariamente a luz, podia ser outra coisa. Outra coisa como? Não sei. Pronto, então vamos fazer isso. Então isso é a história de que, portanto, é uma coisa a rodar, é um pau, esta garrafa que eu esticava até quase ao infinito, ok? E eu mexia assim e, portanto, a velocidade angular é sempre a mesma, não é? Mas a velocidade linear é a velocidade angular multiplicada pela distância. Portanto, se isto for um comprimento infinito, porra, olha eu a violar aqui. Mas então até dizer uma coisa melhor. Para que é que eu vou chatear com isto? Eu ponho aqui uma barra. Eu ponho aqui uma barra com 1 milhão de quilómetros. Não. Mil milhões de quilómetros. Uma barra. E dou-lhe um pontapé. E está um tipo com o traseiro encostado à barra do outro lado. Leva um choro do caralho. E chegou lá mais depressa do que a luz, porque aquilo chegou. Sabe o que é que não? Porque o material, para se deslocar, se eu quiser deslocar uma parte do material relativamente ao outro, há um limite nisto, que é a velocidade do som do material. Nada, nenhum sinal do material se propaga mais depressa que a velocidade do som. Não há corpos rígidos em relatividade geral. Os corpos não são rígidos, não existem corpos rígidos. Se existisse um corpo rígido, violava a teoria, mas não existem corpos rígidos, os corpos são moles, ok? Por mais rígido que a gente queira parecer. Esta coisa aqui, esta barrinha, sim, eu ia andá-la, mas ela nunca, em nenhum sítio, ela começava a subir, ficar toda torta para trás, e em nenhum sítio ia ter um ponto de andar à velocidade da luz. Não, mas supondo que havia um alvo nessa distância muito afastada, esse alvo era iluminado a uma velocidade superior. Não, mas continua a falar com luz, não, a luz é algo. É porque o espaço é distorcido a partir de determinada velocidade, como até explicou na sua apresentação, não é? A velocidade angular é o próprio corpo que fica. Está a ver? Eu não posso. A inércia do próprio corpo. Não, o corpo é que não é rígido. Isto é feito com as coisas. Isto é empurrer. Isto parece que é rígido. Mas não é. Os interstícios passam por lá. Sim, isto eu empurrei aqui uma camada de átomos que é uma ilusão. Aproximam-se todos, depois vêm-se colocar os outros, depois vêm-se colocar assim. E esta coisa, eu empurrei isto, a outra só se mexeu a partir do momento em que o som chegou daqui para aqui. A velocidade a que se transmitem sinais na mesa, a que uma camada de átomos consegue acabar de pagar um movimento até ao outro, é do som, que é muito mais baixo do que a da luz. Portanto, isto está muito longe de conseguir chatear a relatividade. Qual? É possível dobrar o espaço-tempo de maneira a encontrar atalhos ou é especulativo. Porque, ok, isso e que é tais wormholes. Isso em tese. Okay. Em tese, sim. Requeria tecnologias, não é? Nós podemos escrever uma geometria assim, aquelas que têm um túnel, portanto, uma ponta entre duas paredes do espaço, não é? Essas soluções são soluções válidas, obedecem às equações de Einstein, todas obedecem. Agora, podem dar exigir a existência de matéria mais ou menos esquisita. Pronto, essa aí até podem ser soluções de vazio. Isso é possível haver uma solução dessas no vazio. Sim. O problema é que, pronto, isso podia existir, portanto, teoricamente podia existir, sem exigir nada de esquisito. O problema é que elas não iam ser atravessáveis. Corpos não poderiam. Não, porque a partir do momento que lá tem alguma massa, colapsa isso.
Claro. Então, por isso é que, eu não sei se já viram o filme Interstellar. Aí foi. Mas depois, é que aquilo até está cientificamente muito bem feito. Muito bem. Foi, aliás, um dos consultores até é prémio Nobel, um dos tipos que estava na detecção das ondas. Mas, o que é que acontece? Uma das coisas que o filme teve de entrar para a especulação foi quando usou isso, é que aquilo tinha de ter matéria exótica. Matéria com massa negativa. Ainda é uma coisa mais esquisita do que esta energias de matéria com massa, que nunca ninguém viu nada que tinha massa negativa, nem podemos ser nós, não é? Sim, mas essa coisa estaria lá para dar a fazer uma repulsão que permitisse o túnel de minhoca não colapsasse quando passasse alguma matéria. Isto basta ir para lá um átomo que aquilo morre a solução. Portanto, é assim. Como soluções das equações, sim. Como possibilidade de um dia usar isso para sim, porque em teoria o que se podia fazer era ir parar a locais distantes, noutra altura do tempo, sem ter de percorrer o espaço até lá. Pronto, é por isso é que a razão melhor que é furar mesmo. Mas por definição, aquilo morre logo mal se passa matéria. Pronto, pode um dia descobrir se essa matéria é esquisita ou quê. Ou pode haver este ato de fé que nós às vezes temos uns atos de fé. Que é assim, parece que quando se vai criar um paradoxo, era assim com a relatividade. Então, mas quem é que conhecer e tal? Mas depois vai-se ver bem, parece que alguma coisa salva sempre o paradoxo. Parece que a natureza tem qualquer coisa que faz com que tudo faça sempre sentido. Que tudo seja da maneira que para a nossa cabeça faz sentido. Então, também há a possibilidade de nunca se vai descobrir nada disso, porque isso não se pode atravessar, que é para fazer sentido. É para as coisas não ficarem sem sentido. Porque reparem, porque isso aí é diferente daquelas viagens temporais do tipo que vai na nave e volta e o caraças. É que eles não podem matar o avô. Mas nessa coisa dos wormholes, ainda ninguém sabe bem, mas também ninguém conseguiu dizer que isso não vai acontecer, que se pode ir para um instante de tempo muito atrás. Inclusive antes do tipo de ter nascido. E depois ele matava os pais, ou matava o qualquer coisa. E ele nunca podia ter nascido. E portanto, isso era uma estupidez. Era um paradoxo, não é? Isso, se calhar o facto de não ser possível, até porque em tese não ser possível atravessá-lo, se calhar está aí um bocado a fazer com que as coisas façam sentido. Mas claro, as coisas não são escravas daquilo que a gente quer que seja. Mas há uma outra realidade na quântica que também é interessante e põe em causa. Eu sei que não gosta muito da quântica. Não, eu tenho a trabalhar nisso. Mas que é o efeito túnel. Sim, ok. E também põe um pouco em causa este funcionamento. Aliás, de resto, temos vivido relativamente bem com duas teorias que, apesar de não haver nada que as una, ambas são úteis dentro da escala a que se aplicam. Sim, não é? é isso. Mas é isso mesmo. Isso para já é uma unificação. Não, elas não falam um pouco. A minha vizinha sempre me disse: cada macaco no seu galho. Isso é uma reflexão. Quando nós queremos ir para o escalo da escala do infinitamente pequeno, vamos buscar o Bohr e os amigos, não é? Quando queremos ir para a escala grande, vamos buscar o Einstein. O problema é a escala muito grande, que ainda não temos. Mas o problema também é esse. Então nós estamos ali. Então no cérebro, nós temos partículas que são subatómicas.